Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite aos amigos da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Boa noite a todos aqueles que estejam nos ouvindo e nos vendo. Aqui estamos, mais uma vez, com a alegria de podermos falar de lições do Evangelho, não é? E a lição que hoje a espiritualidade nos manda é Caracteres da Perfeição, capítulo 17, itens 1 e 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou, inicialmente, vou ler aqui a passagem, né, que deriva essa lição, Caracteres da Perfeição. Amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazem nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Então, veja, ao ler esta mensagem, o que é que a gente observa, assim, como um preâmbulo para nós entendermos aos poucos e melhor esta lição, né? O que se destaca nela? Né? Primeiro, que nós temos obrigações comuns, né? Saudar os amigos, né? Tratar bem, isso é o mínimo, não é? Tratar bem todos aqueles que nos tratam bem. Afinal, se nós não fizermos isso, nós ainda estamos muito mais nos instintos primitivos, né? do que a civilidade, do que na civilidade. Então, é preciso compreender que existe um estado comum em nós que a própria conquista, a cultura humana já conseguiu. Não é? Há uma ética. Nós, nem que seja às vezes até assim por uma questão de pura educação, nós agimos corretamente e respeitamos as situações, né? Embora a ética seja nada mais, nada menos do que um caminho para alcançarmos a educação espiritual, né? Mas então é interessante que nessa análise observemos também que Jesus quis apenas estabelecer um modelo nesta lição quando ele fala que sejamos perfeitos assim como nosso Pai é perfeito, né? É evidente que uma característica de todo o ensino de Jesus na sua pedagogia, no seu método, na sua forma de ensinar, ele procurou sempre os extremos dos exemplos, uma forma de nos despertar, e até porque era difícil, quanto menos avançada a cultura, mais difícil é estabelecer as comparações. E naquela época era muito difícil falar, por exemplo, numa perfeição real que não fosse a do Pai. Então, quando Jesus estabelece que nós deveríamos buscar a perfeição a ponto de estarmos perfeitos como Criador, ele quis apenas dizer que existe um modelo a ser seguido. Mas a lição
traduzida na inteligência de Allan Kardec, analisando esta passagem, ele traduz aquilo que ele estabelece como limite, aquilo também que está na lição sobre o homem de bem. Ou seja, é uma lição intensa, né, de caracteres, de virtudes, e na nossa condição, bastando termos a intenção, nós já estaremos completando aquilo que é a nossa obrigação, no sentido de termos o que buscar. Nós temos, no mínimo, saber o que buscar. Isto é um mínimo, né, para a nossa evolução. E também lembrar que essa lição fala apenas de caracteres da perfeição. Não estabelece nos comentários seguintes à passagem de Moisés, não está estabelecendo, tentando decifrar a perfeição absoluta, mas falando dos seus caracteres, que é o que nos é possível buscar. Então, a perfeição completa, se a alcançássemos, nós nos igualaríamos ao Criador. Isso é impossível. Mas nós, um dia, estaremos próximos deles, nos mundos divinos, não é? Então, é o grau de perfeição que haveremos de alcançar. E no estágio em que nos encontramos, então, isto é possível se começarmos agora com esses, observando os caracteres de um homem de bem, não é? Que bem intencionado vai se corrigindo aqui, corrigindo acolá, vai aproveitando uma oportunidade aqui, aproveitando outra oportunidade lá, conhecendo-se, procurando fazer a sua reforma íntima, não é? Porque nós moldamos os nossos caracteres nos observando, não é? Então, a lição é interessante neste sentido, porque nos impulsiona e nos dá, e pela misericórdia de Deus, nós somos apenas conclamados, convocados nas nossas nascenças, na nossa encarnação, para esforçarmos, para tudo o que fizermos, fazer isso dentro da perfeição possível, dentro do caráter possível de ser alcançado. Então é muito bacana isso, né? Deus, nós sabemos que somos imperfeitos, não é? Então nós sabemos que precisamos simplesmente de nos esforçar para fazer o melhor, não é? Quantas vezes nós vamos nos apanhar em falta, mas no sentido de que essa consciência da falta cometida seja simplesmente, ela cai em alguma característica nossa a ser moldada. Isso é importante. Então é interessante também a gente, no texto, o texto nos ensina coisas interessantes, é evidente, e sobre essa perfeição possível, não é? Na sequência do roteiro literário, nós vamos aprendendo, então, qual é a perfeição possível mesmo na Terra. Até onde vai os limites do nosso alcance aqui na Terra, no pressuposto de que estamos nos esforçando para alcançarmos a nossa perfeição possível, não é? Então, algo interessante, e aí, não é? Kardec não poderia esquecer realmente daquilo que significa um ponto extraordinário a alcançar. Então, se nós pararmos e pensar assim, eu quero melhorar, eu quero buscar a perfeição que eu dou conta de alcançar.
Mas qual é o parâmetro para isso? O parâmetro, mais uma vez, está no nosso próximo. A considerar sempre o próximo indispensável. É-nos impossível corrigirmos os nossos defeitos que não seja tendo o nosso próximo como o espelho a mirarmos para ver como nós estamos cuidando dele. Então, ele é tão importante que se ele for o nosso inimigo, nós fazendo bem para ele, não é? Desejando o melhor para ele, né? Fazer o bem para aqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Esse é um primeiro indicativo. Então, se a gente conseguir fazer isso, e a gente mesmo analisando cá com a gente mesmo, a gente fica pensando, nossa, mas realmente, olha, se eu estiver amando o meu inimigo, vamos lembrar de alguém, né, que às vezes, por entreveros do passado, ainda hoje, alguém nos considera como inimigos. No pressuposto de que nós não vamos considerar-nos inimigos de ninguém, não é? Nesse pressuposto aí, como espíritas que somos. Mas então vamos imaginar aquele que se considera meu inimigo. Eu não preciso enchê-lo de glórias, buscá-lo com a mesma reverência que eu busco todos os amigos. O Evangelho nos ensina isso também. Mas eu preciso simplesmente, mesmo que à distância, desejar o bem para ele. Quando eu lembrar dele, nada de ódio, de rancor, de sentimentos negativos. Eu preciso lembrar dele como um irmão que precisa da minha compreensão, não é? Então, fazer o bem se ele precisar de mim, de alguma forma, e se de alguma forma eu puder auxiliá-lo em coisas que eu possa fazer por ele, até mesmo que ele não saiba, é isso que nós temos que fazer, não é? E fala também que nós temos que orar pelos que nos perseguem, é o que o Evangelho nos ensina. Então, será que a gente faz tanta prece, né? Será que a gente lembra de fazer prece para aqueles que nos odeiam? Porque há situações complicadas ainda para nós, né? Porque, veja bem, às vezes, vamos imaginar um caso assim, tipo assim, uma pessoa que, por maquinações na repartição que você trabalha, ela articulou de modo a te perseguir e, em função de uma calúnia e em função de articulações, você deixou de subir de posto, o posto tão sonhado. E você vai ter que ter aquela pessoa não apenas na sua mente, você vai ter que conviver com ela, sabendo que ela lhe fez esse mal. Será que você ora por ela? Será que nós fazemos isso? Mas tendo consciência de que isso precisa ser feito, daí a bênção do Evangelho. O Evangelho nos dá as dicas, não é? Os conselhos, as receitas. E a dica no Evangelho, nesse caso, é que nós sempre desejemos o bem para os nossos perseguidores. Vibremos para que eles estejam bem. Oremos por eles. Não é? É muito interessante isso, porque, veja bem, e quando nós, olha só que coisa interessante, quando nós, nas nossas práticas espíritas, principalmente nas práticas mediúnicas, tomamos conhecimento de que nós todos temos muitos inimigos espirituais, porque temos um passado de infelicidades. Hoje nós estamos melhores, graças a Deus, mas nós já não fomos sempre assim.
Então é sempre bom a gente lembrar que, para que a gente tenha na presente encarnação algo, um remédio salutar para as nossas dores e as dores do próximo, as enfermidades de nossas almas, causadas pelos nossos erros e pelos erros dos outros contra nós, de nós contra eles e deles contra nós. Se nós sabemos que existe um remédio salutar, por que não buscá-lo? Porque a oração, por exemplo, às vezes é o que falta num processo onde os espíritos amigos estão tentando nos ajudar, iniciar processos para que haja um reatamento, para que a gente possa reatar com aquele, conciliar com aquele ao qual a pessoa a quem nós fizemos mal. Então, é interessante nós pensarmos nisso, cuidarmos de nós mesmos, amando os inimigos. Que coisa, né? Então, isso tudo faz parte de um processo, né? E a lição fala uma coisa muito interessante, que vai nos auxiliando a entender melhor todo o processo. Quando fala assim que a essência da perfeição é a caridade. Então, veja bem, se eu quero alcançar a perfeição possível, sabendo que a essência dela, o conteúdo principal dela, a matéria-prima que a municia, não é, para que nós a pratiquemos da melhor forma possível, não é, a da perfeição, para alcançar essa perfeição, a essência dela está na caridade. Veja só, aí a gente vai juntando as coisas, né? Jesus explicou que precisa amar o nosso próximo assim como amamos a nós mesmos. E a caridade é a forma de fazermos isso. Então nós temos que juntar as coisas aí, entender. O próximo é esse próximo presente divino que Deus nos dá, né? E é por ele que nós vamos alcançar a perfeição possível. Perfeição possível, né? E a essência disso está na caridade. Aí às vezes pensa assim, se a gente não entender bem a caridade, né? É porque a caridade, segundo o Evangelho, ela é, vamos dizer assim, ela é toda, nela está contida todas as outras virtudes. Olha essa informação como ela é importante. Eu vejo isso como uma bondade de Deus muito grande. A partir do momento que resume todo o contexto que eu preciso buscar, todo o universo onde eu preciso me situar, e a caridade, sabendo que existe um jeito de fazer isso, que é a caridade, não é? Então, nós vamos compreender que ela tem esse caráter mais acentuado e estabelece que a caridade não pode ser vista exclusivamente como bens materiais a serem passados, mas, acima de tudo, a caridade moral, não é? Porque os vícios e as virtudes, não é? Eles alteram os nossos sentimentos, né? O sentimento da caridade. É o que o Evangelho fala. Que os vícios ou defeitos, os vícios ou virtudes, né? Uma coisa ou outra. Ou o nosso sentimento será um sentimento viciado e de desamor, às vezes até, ou de alguma coisa que emergindo dessa caridade, porque veja bem, todas as vezes que nós estamos agindo no bem, flui de nós uma espécie de caridade em todas as coisas, porque o ato bom, ele contribui, oferece alguma coisa para a própria natureza, para o ambiente onde nós estamos, para as pessoas que nos cercam,
para a harmonia do bom sentimento, não é? Para a oferta maior. Olha só, tudo aquilo que harmoniza e que sai de nós é caridade. Que maravilha isso, não é? Então, o orgulho ou o egoísmo estão nesse sentimento, né? Estabelecendo, e o Evangelho estabelece, então, não é? Outras raízes que não a da caridade, ou que não a do próprio vício. Estabelece que o alicerce de onde nasce esses vícios ou as virtudes, ou está no nosso orgulho ou no nosso egoísmo. Veja essas sínteses que vão acontecendo, não é? Então fica tudo mais fácil. Epa, eu preciso fazer a caridade e por que às vezes eu não faço? Por um vício qualquer. E qual é esse vício normalmente? Ou é um orgulho ou é um egoísmo. As nossas ações, veja bem, há uma síntese aí. As nossas ações malévolas ou infelizes, ou elas estão nascendo por orgulho ou por egoísmo. Quando a gente sabe, então, desses detalhamentos, fica mais fácil para nós fazermos o conhecimento de nós mesmos. Fica mais fácil para nós estabelecermos um roteiro para a nossa reforma íntima. Epa, pera lá, eu preciso ver, e então, que grau está o meu orgulho? Onde é que está o meu egoísmo quando eu deixo de fazer isso ou aquilo? Eu preciso corrigir. Da mesma forma, o orgulho, né? E o Evangelho diz que sem esses vícios nós seremos benevolentes, indulgentes, abnegados e devotados. Olha que coisa. Ao mesmo tempo que esta síntese mostra uma raiz, por outro lado, abre-se um leque maior de belezas. Porque na medida que formos corrigindo isso, nós vamos nos tornando benevolentes. Nós vamos nos tornando indulgentes, abnegados e devotados em tudo aquilo que nós formos fazer, né? Então é interessante isso, e a gente observa que, às vezes, quando eu estou assim, observando o Evangelho para um momento como esse, eu fico observando, eu sempre tenho esse sentimento assim, meu Deus, como as coisas estão claras e nós esquecemos. Lemos o Evangelho, esquecemos, vamos ler de novo, aí que a gente recorda, opa, é mesmo, tal, quer dizer, é desse jeito, né? Mas tudo bem, o importante é caminharmos nesse esforço simples. Muitas vezes será lento, mas a nossa intenção é que vale. Não podemos parar, né? O espírita é esse que ele é municiado sempre. Então, não é? Mesmo que lentamente, busquemos esse municiamento da doutrina espírita, né? Então é preciso entender que o amor ao próximo, quando alcança as possibilidades de amarmos o inimigo, é o estágio maior de nossa conquista aqui na Terra. Vamos considerar as criaturas, aqueles que, desde aquele que na nossa relação direta com ele nos prejudicou ou nós o prejudicamos. E estabeleceu-se uma relação de inimizade, né? Mas tem também, de um modo geral, aqueles que indiretamente nós os consideramos inimigos, porque são os poderosos, mas são aqueles que ainda, infelizmente, pelos seus gestos, pela sua autoridade mal posta, prejudica a sociedade. Nós temos que amá-los também, orar por eles. A oferta que nós temos para que eles mudem e atendam os nossos anseios
é ajudá-los. Como ajudá-los? É a oração, não é? Então, para resumir, vamos pensar assim: quem é de nós que não quer aproximar do Criador? Então, a caridade nos aproxima do Criador. A benevolência, não é? A humildade, porque se fala que é o orgulho e o egoísmo essas chagas, são essas chagas, né, que dificultam o amor ao próximo, ao inimigo. Então é preciso que a gente compreenda essas necessidades todas, essas virtudes que nós precisamos alcançar. E é interessante, veja bem que coisa interessante. Nós poderíamos falar assim: mas como é que Deus me coloca na minha vida esta criatura? Porque é nela que está a possibilidade da minha redenção. Eu não tenho outra saída. Sem ela, eu não vou aproximar de Deus nunca. Então, é desse jeito, né? Então, temos que analisar quais os caminhos a combater para combater o egoísmo e o orgulho em qualquer circunstância. É sermos humildes, desprendidos, abnegados e devotados. Porque se nós sabemos que que é este universo aí, dos vícios a serem combatidos, que nascem do orgulho e do egoísmo, e se nós sabemos que a nossa benevolência, a nossa abnegação, nosso devotamento, a nossa indulgência nasce da caridade, ou seja, de tudo que nós podemos fazer de melhor para quaisquer criaturas, sejam elas do jeito que forem, então nós já sabemos o que fazer. É sempre interessante nós imaginarmos isso. Quando eu vejo essas lições, uma coisa eu penso também, pessoal. Não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento, né, diante desta lição, mas um sentimento que eu tive é que falei: não, a gente tem uma receita. Eu não estou dizendo que é totalmente fácil, porque o nosso estágio ainda, nós saímos há pouco de um mundo primitivo. Então é natural que nós ainda estejamos carregados de instintos ainda, né, que não estão bem trabalhados para tornar a boa sensibilidade, né, o bom sentimento, a inteligência real, tudo bem. Mas nós já estamos em condições de termos um juízo mais adequado, não é? De buscar essa instrução simples, amai-vos instruí-vos, e buscar essa instrução. E todas as vezes que eu leio o Evangelho, me parece assim que a receita é simples. Mesmo que a execução seja um tanto difícil, mas receita é receita. Ai de nós, quando doentes, se não tivermos a receita, do remédio amargo, é caro, né, tem alguma colateralidade, né, os efeitos e tal, mas é o que melhor para mim, não é? Então é assim, mas nós já temos. E todas as vezes que eu vejo, eu falo: nossa, mas como nós somos ainda emperrados, né? Vamos dizer assim, né? Então, o importante de tudo isso é nós desejarmos o bem para os nossos inimigos. Para isso, precisamos deixar de lado o orgulho, deixar de lado o egoísmo, entender que existe uma caridade maior em todos os nossos gestos, que eles poderão ser infelizes ou não, tendentes ainda às viciações que o próprio orgulho e o egoísmo nos trazem, ou simplesmente buscarmos a alegria de servir, com benevolência, com indulgência, com devotamento, porque às vezes para servir precisa ser devotado, precisa ter fé, precisa ter força interior, e a abnegação, os cuidados, né? A dedicação à forma como nós fazemos as coisas, de um modo geral, né? Bom, pessoal, ficamos por aqui
extremamente agradecidos por mais essa oportunidade, né? E que Deus ilumine os nossos caminhos. Vamos fazer uma coisa? Vamos mentalmente listar aqueles que não gostam de nós, ou infelizmente, se nós ainda não gostarmos de alguém,